De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Vamos juntos até às 11h30 da manhã, tem muita coisa para acontecer. Ao longo da vida, nós temos a tendência natural de atribuir aos outros a culpa pelos nossos próprios fracassos. Afinal, é mais fácil culpar alguém do que reconhecer o seu próprio erro. Mas quando falamos do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, nós temos o dever de assumir a responsabilidade dos nossos próprios atos. Hoje nós estamos recebendo aqui a coach doutora Raquel Fonseca para falar de autorresponsabilidade no ambiente de trabalho. Doutora Raquel, bom dia. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom, para Bom começar dia. então, né, vamos explicar esse termo. O que é autorresponsabilidade no trabalho? O que é isso? É assumir a responsabilidade por si próprio. Primeiro de si próprio, primeiro da própria vida, Uhum. para oferecer o melhor de si no trabalho. As pessoas têm dificuldade de fazer isso? Muita. Porque esse é um exercício constante e diário. Tá, mas essa dificuldade, doutora Raquel, ela começa onde? Quando a pessoa se depara com o ambiente de trabalho, que é um novo universo, um novo mundo que ela está ali descobrindo, ou já vem algo da infância, da formação dela? Tudo aquilo que aconteceu desde a gestação impacta na vida de todas as pessoas. Mas depois que elas crescem, a Uhum. pergunta é: o que é que você faz com o que lhe aconteceu? E quando mesmo é que passa a assumir a responsabilidade da sua própria vida, dos seus atos? No começo você falou uma coisa e usou algumas vezes a palavra culpa. Eu tenho um Aham. amigo que diz assim: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. E as pessoas seguem pela vida dessa maneira. Porque a vida vai moldando a gente, né? A gente leva vários tombos e tudo mais, a gente vai aprendendo. É claro que assim, quem acaba jogando pro outro, uma hora ou outra, acaba literalmente assim, se dando mal, não vai? A pessoa que costuma utilizar o processo da culpa, ela cria prisões para si própria Uhum. e procurar culpados no lugar de procurar a solução, no lugar de compor, de ser apoiador, de aprender mais e de gerenciar as emoções. Sabe uma coisa que pesa muito dentro desse processo da autorresponsabilidade? É a falta de domínio próprio. Então, o domínio próprio é muito Tá, nós importante. podemos dizer então que assim, autorresponsabilidade é sinônimo também de maturidade? Em função Também, disso? É. também. É um momento em que a pessoa tem um encontro com ela própria e ela diz: a partir daqui, eu sou responsável pelo resultado das minhas escolhas, das minhas ações. E quando a pessoa tem essa compreensão, ela muda. Tá, mas como fazer então, quando alguma coisa lá no ambiente de trabalho foge do nosso controle? Nós planejamos, desenhamos a melhor forma possível, até delegamos funções, se nesse caso a pessoa for um líder, o que de Sim. repente é pior ainda de jogar a culpa em cima de um outro, né? Como agir? As circunstâncias jamais devem pautar a vida do ser humano ou da pessoa. Existem fatos que são inevitáveis. O que você faz com o que lhe acontece? É sempre Uhum. essa pergunta. E quando a pessoa aprende a fazer perguntas para ela própria, ela começa a entender e a exercer a autorresponsabilidade. Colocar-se no lugar do outro. É É válido. importante? É É válido? válido, mas é preciso ter cautela com esse exercício, Por porque quê? existem pessoas que têm tendência de só colocar-se no lugar do outro e deixar seu próprio lugar vazio. Uhum. A casa, que sou eu mesma, que é você mesmo, jamais pode ficar abandonada, jamais pode ficar vazia. Uma pessoa pode compreender a outra, pode entender, porque vê por outro ângulo, mas jamais deixar seu próprio É. lugar. A hora que eu falei assim, o colocar-se no lugar do outro, assim, é no significado de também assim, eu errei, eu não assumo a minha culpa, então eu vou jogar a culpa no meu colega, Aham. né? É mais ou menos isso, né? E se fosse o contrário, o inverso, como eu estaria me sentindo? Nem sempre as pessoas que usam essa forma de agir têm essa noção. É por isso que o coaching vem despertando dentro das corporações, dentro Uhum. das empresas, o interesse cada vez maior e das pessoas individualmente também. É fazê-las pensar, porque de verdade se torna um vício esse comportamento. Romper vícios
é um desafio. O coaching, então, eu gostei a senhora usou algumas palavrinhas aí, vou utilizar a mesma tática tua agora. É fazer com que as pessoas sejam verdadeiras. É isso, Também autênticas, sejam elas autênticas. mesmas. Sim, e saibam quem são. E dentro das empresas também. Há uma dificuldade, um desafio para as pessoas muitas vezes entenderem o cargo que elas possuem, a função que elas exercem e quem são elas. Agora, tem muita gente que nega o erro justamente porque não quer desagradar o chefe. E está fazendo. O chefe simplesmente fala assim, você fez aquilo, eu fiz. Mas não mostra o resultado e fica enrolando, enrolando. E, na verdade, ele não fez absolutamente nada do que era ordenado para ele. Isso é autossabotagem e isso é ser impostor consigo próprio. E toda vez que uma pessoa se autossabota e quando ela se torna impostora do próprio eu, ela é uma pessoa infeliz, ela é disfuncional e precisa de ajuda. Agora, ser o oposto disso, ser, na verdade, assim, produtivo demais, também tem um lado negativo no ambiente de trabalho. Pode não ter? Porque existem pessoas que entendem que só serão benquistas se fizerem. E elas acabam fazendo uma troca emocional. Para serem benquistas, para serem reconhecidas, para serem aceitas, elas fazem. Mas quando é mesmo que as pessoas entenderão que o valor próprio, que a alegria no servir, que a alegria no trabalho e serem gratas por estarem onde estão, por realizarem o que realizam. E isso traz valor. Aí eu estou falando de moral, eu estou falando de ética, eu estou falando de caráter. Aí eu estou falando de uma vida plena. E o ser humano, quando tem equilíbrio, quando ele é harmônico e quando ele busca uma vida plena, o trabalho, a atividade que ele executa, ela também se transforma num bem para ele próprio, para a empresa e para a sociedade. Agora, nesse ambiente multicultural que nós vivemos, existem pessoas e pessoas, naturalmente, né? Cada um com a sua índole, com o seu jeito de agir. O colega errou. Aí, de repente, tem um cidadãozinho lá que fica cutucando o erro dele. Aponta para o chefe, aponta para o outro colega, e aí esse que errou fica se sentindo culpado por não ter dado certo, por não ter alcançado o resultado. Como agir nessa situação? Com esse colega que fica me atazanando aqui e com essa culpa que eu posso vir a sentir. Na verdade, cada um é responsável pelos sentimentos que tem. Então, esse sentimento de culpa instalado pertence àquela pessoa que o tem. E quando as pessoas permitem que os demais lhes causem sentimentos que são tóxicos, ela está entregando a chave da vida dela para essas pessoas. E ela deixa de gerenciar sua própria vida e de ter autorresponsabilidade. Nós falamos muito do funcionário que erra, que coloca a culpa no outro, que esconde o erro do chefe, que fica tenebroso diante de uma atitude do chefe. Mas o que o chefe deve fazer nessa situação quando então o funcionário erra? Qual que é o papel do verdadeiro líder? Que, aliás, assim, acho que tem uma diferença, né? Entre ser chefe e ser um líder, não é isso? É verdade. Eu vou dizer que hoje, dentro dessa visão de novas possibilidades, é ser um coach, um treinador. E o treinador, ele incentiva, ele desafia e ele vai junto. Ele está ombro a ombro. Mas tem muita gente que pode interpretar isso como simplesmente passar a mão na cabeça O e deixar tocar. o treinador jamais passa a mão na cabeça. Sabe por quê? O treinador jamais está acima daquele que está sendo treinado. Só passa a mão na cabeça quem se coloca acima. O treinador está ombro a ombro e está olhando para frente, para o alto e está fazendo com que aquele treinando... Acho que é uma coisa assim, Raquel, é o pegar na mão e falar, vamos juntos então, é Sem isso? pegar na mão. Sem pegar na mão. Sabe por quê? Papai e mamãe já pegou na mão. A educação já foi dada lá atrás. E as pessoas, quando têm essa lacuna em suas vidas, onde deixaram de ser educadas na época que deveriam ser, se tornam, por vezes, adultos frustrados, adultos mimados e adultos que estão sempre ressentidos. Até quando? Até quando? Até quando o menino vai continuar sendo menino no corpo de um homem? Então é preciso crescer, deixar as coisas de menino, olhar nos olhos e aprender a seguir em frente. E deixar para trás as coisas
e deixar o que está lá, deixar de carregar isso. Ninguém coloca sobre ninguém fardo ou culpa nenhuma se essa pessoa prosseguir, tiver o queixo na linha do horizonte e o olhar além. Doutora Raquel Fonseca, muito obrigado pela presença, pela conversa deliciosa, por sinal. Olha, se alguma pergunta ficou, é só escrever pra gente, tudoposta@redefamilia.com.br. A gente vai enviar, então, necessariamente a sua dúvida para a doutora Raquel, ela vai responder e a gente, é claro, agradece mais uma vez a tua presença. A gente vai para o intervalo agora, é isso, gente? O que tem na sequência? Fala pra mim. Tem moda fitness? Tem moda fitness e tem a conversa também com o cirurgião plástico, é isso aí. Então, ó, o programa tá quentíssimo hoje, tem muita coisa para rolar ainda, a gente já volta.